Então, a Bíblia agnóstica, ela é um exemplo de que nós não conhecemos tudo sobre Jesus e todo o conhecimento que chegou até nós foi manipulado pelo Império Romano, pelos poderosos, para que a gente só visse uma parte do que realmente é o Filho de Deus e o que ele trouxe. Então, coisas que não afetariam o poder e a hierarquia de uma igreja, de um império, de um imperador, isso foi mantido para que as pessoas achassem que elas deveriam se manter na pobreza, camponeses, obedientes ao Estado, pagando impostos, pagando dízimos, pagando ofertas, tendo medo de um inferno, de um julgamento e achando que somente através da igreja receberiam salvação, da obediência à igreja, e aí obediência a um pastor, a um bispo, a um padre, a um papa, como representante de Deus na terra, e o que eles falam é infalível e o que eles determinam para as pessoas é o que eles devem obedecer sem questionar. Então, por milhares de anos, 2000 anos praticamente, as pessoas foram e são ainda comandadas por pessoas que se dizem representantes de Deus na Terra e trazem julgamento sobre as pessoas baseado nas leis e baseado no sistema que eles tentam manter, que são poucas pessoas que têm muito dinheiro, que têm muito poder, dominam os muitos que têm pouca instrução. Então a minha parte aqui é compartilhar com os pequenos que realmente não é só uma palavra de Deus, que é a Bíblia, que tem tudo sobre Jesus. Mas Jesus trouxe algo em que isso foi queimado, foram perseguidos, chamados de bruxos, chamados de hereges, chamados de vários nomes, que existia um grupo chamado gnósticos, pejorativamente até, porque gnose é conhecimento, então aqueles que seriam os conhecedores, que teriam conhecimento secreto, um conhecimento divino. A gnose é você conhecer Deus dentro de si, entender que Deus está dentro de você e que você não precisa de um intermediário, de um padre, de um pastor, de um bispo, de ninguém entre você e Deus, que Deus não está lá no céu, longe, e aí você precisa de alguém para interceder por você, mas que Deus está e é você, está dentro de você, e que Jesus Cristo está com você todos os dias, ele está em você, e o reino de Deus não é um lugar, não é Jerusalém, a nova Jerusalém, um lugar que você espera, que você vai fazer boas ações aqui, depois vai ir com esse corpo para um lugar onde tem um templo de ouro, ruas de ouro, e coisas que eles vendem para as pessoas nas igrejas. O reino de Deus é um estado de consciência. É no momento que você transcende esse corpo e você entende que você não é esse corpo material, mas você é o espírito, e a sua mente racional, tudo que você raciocina, que é a intuição, essa intuição é o Espírito Santo que traz para você essa força, que fala para você buscar o bem, viver o bem e ser puro de coração. E aí, quando você entende isso e alcança o conhecimento que Jesus trouxe sobre o Pai, que é a parte racional, e você começa a se identificar com Deus e meditar, isso é a gnose, você alcança essa transcendência e essa iluminação. Você se torna luz porque você é luz, não é que você se tornou, você já é, você só tira os invólucros que estavam te cobrindo, te apagando. Assim como eu tenho a luz aqui, se eu colocar uma manta aqui, vai ficar uma sombra, minha mão aqui, a gente tira essa sombra e a luz sempre existia. O que tem aqui, essa religião, o corpo, tudo isso são sombras que fazem com que você esqueça que existe a luz, que você é a luz. E o trabalho é retirar essa sombra, se despir do corpo, se despir da carne. E Jesus ele fala muito de que nós devemos, se nosso olho
nos faz pecar, arranca ele. Se a mão direita te faz pecar, arranca. E isso, cada parte do seu corpo, não é o corpo físico, não é para você arrancar o corpo, mas dentro de você existe a sombra, existe a inveja, existe uma maldade intrínseca, que a gente chama de um espírito falsificado. Tem vários demônios dentro de nós quando nós nascemos, e isso que faz com que a gente busque mais o mal do que o bem. Nós tenhamos mais pensamentos ruins, raiva, ira, sentimento de vingança, mais do que o bem. E aí a ideia é aumentar a voz e a força desse bem que está em você, mas está enfraquecido. E aí, através da leitura, através da meditação nas palavras de Jesus, você alcança isso, tá? Eu vou ler aqui umas partes do livro A Sabedoria Secreta de Cristo, que ele é um livro muito interessante. Eu vou trazer aqui só para vocês lerem. Eu postei uma parte quase agora no perfil, depois vocês veem. E tem do Evangelho de João também, o Evangelho Diagnóstico de João também. Então aqui, Jesus ele explica para os discípulos nesse livro como o universo funciona e como o Pai criou todas as coisas e como a Sofia, o Pai e a Sofia criam. E aí os discípulos eles vão perguntando também para Jesus sobre essas coisas. E aí ele fala assim: então Tomé disse a ele: Senhor, Salvador, quantos são os éons daqueles que ultrapassam os céus? O Salvador perfeito disse: Eu te louvo porque você pergunta sobre os grandes éons, pois suas raízes estão no infinito. Agora, quando aqueles de quem eu discuti anteriormente foram revelados, ele providenciou. Aqui algumas partes foram removidas, foram perdidas, e aí foi substituída por um outro achado que se chama o Código Gnóstico de Berlim. O início é um pouco diferente, e aí ele fala assim: agora, quando aqueles que eu discuti anteriormente foram revelados, o Pai autogerador logo criou 12 éons para o séquito dos 12 anjos. Todos estes são perfeitos e bons. Assim, o defeito na mulher apareceu. Éons aqui são universos, tá? Não são universos, vamos dizer, galáxias. É muito maior do que galáxias. Éons são medidas de tempo. Então o Pai ele é a luz infinita, perfeita. E quando ele surge, ele é o autogerador. Ele é a imagem do Espírito invisível. E aí o Pai, ele cria 12 íons, que são emanações dele, seriam universos, tá? Que a gente chama do pleroma. E cada um desses 12 éons são impares, são masculino e feminino, então são 24. E aí eles se estendem como vários universos. E aí aqui ele fala do defeito. O defeito da mulher apareceu, que o 12º éon é a Pistia Sofia, e aí ela cria algo sem o Pai. E aí ela criando algo sem o Pai, e o Pai é luz, e Jesus é luz. Quando ela cria algo sem o Pai, o que é a ausência da luz? É a escuridão, é as trevas. E aí as trevas a gente chama do universo do caos, que é onde nós habitamos. Esse nosso universo ele é escuridão. Acima do 8º céu é luz. E onde nós estamos, que é o 7º céu para baixo, é só escuridão. Por isso que você olha pela NASA, por tudo que você vê de astronomia, você vê que é tudo escuridão. Tem as luzes das estrelas, mas o universo é escuro. Os outros íons são todos luminosos, não tem essa escuridão, não é o vácuo, essa matéria escura. E ele disse a ele: quantos são os éons dos imortais a partir dos infinitos? E o Salvador perfeito disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O primeiro éon é o éon do Filho do Homem, que é chamado de primeiro gerador, que é chamado de Salvador, que apareceu. Esse é que a gente chama de Jesus, que é o Salvador, que é ele que é a segunda emanação a partir da Sofia. Então o Pai existe, aí vem a Sofia, que é a pronoia, que é o primeiro pensamento, e o que eles criam juntos, o pai e a mãe geram, é o unigênito, que é o Salvador, e aí ele cria o primeiro universo que está acima. E aí ele que cria tudo após isso, tá?
O segundo éon é aquele do homem que é chamado de Adão, o olho de luz. Aquele que os envolve é o éon sobre o qual não há reino, o éon do Deus infinito eterno, o aion autogerado dos éons que são nele, o aion dos imortais, que eu descrevi anteriormente, o aion acima do sétimo, que apareceu de Sofia, que é o primeiro aeon. Aqui ele traz esse segundo como do homem, que é o Adão de luz, que é o primeiro, o olho de luz, que é um ser imortal também, que a gente chama de Adamas. E aí ele vai falar que tudo que envolve eles, todos esses universos que eram criados, e a partir do homem imortal, que é o Pai, e a Sofia, e vem o Cristo, que é o Salvador, são esses três, existe uma nuvem que envolve eles, que é o aion sobre o qual não há reino. É de lá que nós viemos, tá? Jesus ele fala que nós, os discípulos dele, e aqueles que alcançam a compreensão, são da geração sobre a qual não há reino. Então eles vieram num instante. E aí eles aparecem que Jesus é o unigênito, mas aqueles que estão destinados, que já desde o início do universo conhecem as palavras, que ouvem as palavras de Cristo e compreendem isso, eles são da geração sobre a qual não há reino. E até o nome é distinto, né? Às vezes a gente fala assim, como alguém que não aceita outras pessoas mandarem, mas não é que é rebelde, não. É porque realmente não existe outro acima das pessoas que servem a Cristo. Não existe nada além. Então, mesmo que eu conte aqui todos esses seres imortais abaixo de Cristo e fale deles, você vai sempre, sendo um com Cristo, você não vai olhar para eles como se eles fossem superiores a você. Você sempre vai olhar eles como eles abaixo de você. Então a gente não... Eu vou falar aqui de vários seres, de vários universos, e você não tem que adorar eles. Nós não temos que adorar eles. Nós só adoramos o Pai, o Filho e a Mãe, que é a Sofia. Nós não precisamos adorar os outros, sejam os anjos, sejam arcanjos, sejam deuses, sejam os arcontes, sejam seres, qualquer um, nós não precisamos, porque nós não temos nada em nenhum reino acima de nós, nenhum rei acima de nós, a não ser o Salvador, tá? Então esse é o conceito aqui. Então mesmo que eu fale aqui de vários seres, que às vezes parece que nós como gnósticos, parece quando a gente fala de muitos seres, que tem Sete, tem Adamas, Melquisedeque, tem as quatro luzes, Armozel, Orael, Darvetai, Elef, parece que a gente adora eles, parece que a gente fala deles como se a gente adorasse, mas nós não adoramos. Não é igual no budismo, que eles reverenciam os Budas ou reverenciam os mestres. Nós não reverenciamos ninguém, tá? Nós somente adoramos o Pai. Nós somente adoramos o Pai, e o Pai, a Mãe e o Filho são um só. Então nós só adoramos eles porque nós viemos dele, e Jesus é unigênito e nós somos irmãos de Jesus, por isso que nós somos da geração sobre a qual não há reino. Essa é a compreensão. O homem é chamado de assembleia, enquanto a mulher é chamada de vida, para que se possa mostrar que de uma mulher veio a vida por todos os éons, e todos os nomes foram recebidos desde o início. Pois de sua concordância com seu pensamento, os poderes logo apareceram, chamados de deuses, e os deuses dos deuses, por sua sabedoria, revelaram deuses. E os deuses, por sua sabedoria, revelaram senhores. E os senhores dos senhores, de seus pensamentos, revelaram senhores. E os senhores, de seu poder, revelaram arcanjos. E os arcanjos, de suas palavras, revelaram anjos. Deles aparências apareceram, com estrutura e forma e nome, para todos os aeons e seus mundos. E os imortais que acabo de descrever, todos têm a autoridade do homem imortal, que é chamado de silêncio, porque refletindo sem falar, toda a sua própria majestade foi aperfeiçoada. Pois uma vez que as imperecibilidades tinham autoridade, cada um criou um grande reino na oitava, e também tronos,
e templos e firmamentos para suas próprias majestades, pois todos estes vieram pela vontade da Mãe do Universo. Então aqui é o que eu acabei de falar. Existem milhões de deuses, existem bilhões de senhores, trilhões de anjos, arcanjos, existe uma estrutura de senhores, de seres, de mundos inimaginável. No gnosticismo é realmente incrível, porque há 2000 anos atrás, que eles não tinham essa compreensão que a gente tem hoje do tamanho do universo, de 3 bilhões de anos-luz, com os telescópios como James Webb que nós temos, que podemos observar uma infinidade de mundos, bilhões de estrelas, buracos negros massivos, maiores do que a Terra. Isso que está escrito aqui, Jesus falando há 2000 anos atrás, é impossível alguém ter inventado, alguém que não tenha essa compreensão, porque realmente assim, mataram Galilei lá, porque ele falou que a Terra não era o centro do universo. Então, mesmo há 300, 500 anos atrás, 800 anos atrás, as pessoas eram muito ignorantes quanto à estrutura do universo, de entender isso. Elas achavam que as estrelas podiam cair aqui na Terra igual meteoros. Elas achavam que o Sol a Terra girava, o Sol girava em torno da Terra, que a Terra era o centro de tudo. Elas não tinham isso. Há 100 anos atrás, se você falar com alguém, 150 anos atrás, eles não tinham essa compreensão. E aqui, no gnosticismo, nesse livro especificamente, você percebe a compreensão, e só Jesus mesmo vindo do Pai, da luz e sendo o criador de tudo, para determinar e falar de uma forma assim, que vários universos existem, hoje os cientistas tentam provar isso e tem várias teorias, e além disso, que através do pensamento esses deuses criam outros deuses, só pensando, e através da vontade deles. E eles criam milhares, e ele vai falando que eles vão criando, tem várias estruturas de deuses, senhores e arcanjos. E aí depois ele fala assim, aparências apareceram com estrutura e forma e nome para todos os Ions e seus mundos. E aí aqui Éon, eu falei o Éon é como universo e o Ion é como se fosse galáxias, são inferiores. Então ele já tem uma estrutura que são os Éons, que são os maiores do pleroma, e abaixo, dentro deles tem os Ions, que a gente chama de galáxias. E dentro das galáxias teriam vários mundos e infinidades. Tem um livro que é o Apócrifo de Tiago também, que Jesus fala assim, se eu tivesse descido para aqueles que me ouvem, eu jamais teria descido para a Terra. Querendo dizer, existem outros mundos que tem pessoas, outros seres que me ouviriam, mais do que vocês aqui na Terra. Então, se eu fosse poder escolher, eu não teria descido aqui. Então são coisas que eu vejo nesses livros que não dá, e não, por isso que mandaram queimar, destruir, porque é muito além da época. É algo que hoje a gente lê e não se assusta. Mas imagina 2000 anos atrás você lê e alguém vir falar, até pessoas muito ignorantes hoje, quando eu falo assim, vai falar, não existe milhões de mundos, não existe vida fora da Terra, não existe isso, aquilo, porque as pessoas ainda acreditam no mito de Adão e Eva ali, que Deus criou o universo, a Terra em 6 dias e descansou no sétimo, aquele ser que aparece para eles como se Deus fosse do tamanho de Adão e Eva e bate ali, ô Adão, por que você se escondeu? Onde você tá? Nem enxerga ele, e aí chega lá e fala, você comeu essa fruta, eu vou te amaldiçoar, um Deus preocupado em amaldiçoar, assim, essa limitação que você vê, e hoje ainda as pessoas têm, é realmente interessante. Eu fico vendo assim, as pessoas não estudam, ou elas não pensam, ou elas preferem ficar ainda na ignorância, mesmo tendo várias coisas corroborando aí para dizer a verdade, que existe milhões e milhões, bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, de buracos negros, e esse universo é gigantesco, que é o visível, fora o que é invisível, né? Que a gente sabe que tem a matéria escura, que é 85% do universo, a gente não enxerga. Então, isso do caos aqui. Imagina acima, que Jesus fala que existe o pleroma acima do oitavo, que são coisas que não dá para... Nem um olho viu, nem ouvido ouviu,
o coração humano não é capaz de compreender. E tem muitas coisas também que a gente tem que aprender. Mas esse livro ele é muito interessante, o Apócrifo de João também, leiam para vocês compreenderem um pouco da estrutura de como Jesus fala que é criado o universo, os seus mundos, os deuses. Isso aqui é só para você compreender, como eu falei, que você está acima de tudo. Não é para adorar vários deuses, adorar... Não, eles estão abaixo de nós, tá? Então nós somos um com Cristo. E se você é um com Cristo, você está acima de tudo. Então os santos apóstolos lhe disseram: Senhor, Salvador, fala-nos daqueles que estão nas eras, pois é necessário que perguntemos sobre eles. O Salvador perfeito disse: Se você perguntar sobre qualquer coisa, eu te direi. Eles criaram hostes de anjos, miríades incontáveis, para o séquito e sua glória. Eles criaram espíritos virgens, as luzes inefáveis e imutáveis, pois eles não têm doença, nem fraqueza, mas vontade. E eles apareceram num instante. Assim, os áions foram completados rapidamente nos céus e os firmamentos na glória do homem imortal e Sofia, sua consorte. A área de onde cada áion e o mundo e aqueles que vieram depois tomaram seus padrões para a criação de semelhança nos céus do caos e seus mundos. Então o que ele está falando aqui, que esse céus do caos aqui é uma imitação, uma cópia do que está acima, tá? Os arcontes, veio a Sofia Zoe e explicou para Sabaoth e para Edabaoth como eram feitos, como é acima do oitavo, e ele fez uma cópia, fez... Isso está no livro sobre a origem do mundo também. E todas as naturezas, a partir da revelação do caos, estão na luz que brilha, sem sombra, e a alegria. Estão na luz que brilha sem sombra e alegria, que não pode ser descrita, e júbilo inexprimível. Eles sempre se deleitam por causa de sua glória imutável, e o descanso incomensurável, que não pode ser descrito entre todos os céus que surgiram depois, e todos os seus poderes. Agora, tudo o que acabei de dizer a vocês, eu disse para que vocês possam brilhar em sua luz mais do que eles. Então é isso que eu estava querendo dizer. Jesus conta aqui sobre as eras ainda são menores que galáxias, eles são como se fossem sistemas solares, assim. Aí ele vai falando que eles criam vários seres e eles, mesmo aqui no universo do caos, existem essas galáxias. E aí ele vai falando que esses seres que vivem nelas, eles têm uma alegria tão grande na luz que não tem sombra, que é o Pai, que não tem sombra, luz, e na glória imutável e no descanso incomensurável. Eles têm um júbilo, uma inexprimível, uma alegria inexprimível, e eles sempre se deleitam por causa da sua glória imutável, uma glória que não muda, e um descanso incomensurável. E aí ele fala assim, isso tudo não pode ser descrito, as pessoas não podem nem compreender, não dá nem para explicar essa alegria que eles sentem para os éons que surgiram depois, que são esses éons que a gente habita aqui do caos. Não dá para explicar para esses seres inferiores, Jesus está falando. E aí Jesus fala para os discípulos isso, ó. E agora, tudo isso que eu acabei de dizer sobre esses seres, sobre os éons, sobre tudo, eu só disse para vocês para que vocês entendam que vocês são um comigo, vocês são luz, e para que vocês possam brilhar e ter mais alegria e poder do que eles. Então essa é a suprema compreensão. Esse é o mistério do inefável, que você tem, e Jesus te deu essa chance, essa oportunidade de se tornar filho de Deus. Porque os outros, eles não são filhos de Deus, eles são criaturas de Deus, eles são gerados ali, criados ali. Mas nós, quando somos da geração sobre a qual não reino, Jesus nos dá e nos alimenta e nos traz essa
gnose, que é o conhecimento de que nós somos um com o Pai, que nós somos Ele, e aí você simplesmente fica acima dele. No livro Piste Sofia, eu já li várias vezes, tem uma parte que eu acho muito bonita que ele fala assim: o homem no mundo. Ele fala: o homem no mundo está acima dos deuses, acima dos senhores, acima de todos. E aí ele vai contando: o homem, porque ele é um homem no mundo, ele está acima de tudo, está acima de todos. E aí ele fala, Jesus fala assim: e esse homem sou eu e eu sou esse homem. Nós somos um. Então, a principal meta do gnosticismo é você ser um com Jesus. E isso você alcança através do autoconhecimento, porque você já é. Você só tem que saber disso. Tem um livro dos Upanishads, que é dos hindus, tem os Vedas, aí tem os Upanishads, são as maiores escrituras dos hindus, dos indianos lá. E aí ele fala assim: você é um com Brahma, com Deus, mas você tem que saber disso, senão você não vai gozar disso, você não vai experimentar isso. Aí no Evangelho de Filipe também fala isso, que ele fala mais ou menos assim: aqueles que possuem o todo, se não tiverem conhecimento do que possuem, não vão gozar das coisas que possuem. Então você tem que ter conhecimento. É a mesma coisa assim. Se você tiver um tesouro, mas você não sabe que esse tesouro está na sua casa, você vai ficar na pobreza. E aí, do nada, um dia você descobre que você estava lá passando fome, mas você tinha que só cavar um buraco e tinha lá ouro na sua casa. E Jesus tem uma parábola também que ele fala que o reino de Deus é igual alguém que tinha um tesouro no seu campo. E a pessoa não sabia que tinha um campo, o tesouro naquele campo. Ela vende para alguém, para outra pessoa, e a pessoa também não sabia que tinha. Mas aí depois ela vende para o outro e o outro vai lá e cava e acha o tesouro. Então, você tem esse tesouro, você tem essa unidade com Deus, você é Deus, essa natureza divina. Só que você esquece porque você está iludido com as necessidades do corpo, as necessidades do mundo. Então, o sistema, os arcontes, os poderes, os governantes, os homens, todo mundo inunda a sua mente. Hoje, muito mais, a gente é inundado pelas redes sociais. Você fala de chocolate, aparece propaganda de chocolate, fala de um carro, aparece propaganda do carro, você pensa em alguma coisa, aparece propaganda, falando que você precisa de um carro melhor, você precisa de uma mulher melhor, você precisa de uma casa maior, e a gente fica sempre buscando ter, e esquece do ser. E eu vejo muitas pessoas milionárias, pessoas famosas, falando que tem depressão, falando que não vê sentido na vida. Porque é isso, se você não conhecer a si mesmo primeiro e não achar a satisfação no seu ser, vai chegar um momento que você vai ter 100 milhões de reais. E aí para você comer um jantar de 1.000 ou de 500 ou de 100, é a mesma coisa, você comprar um carro de 1 milhão ou de 100 mil, não vai ter mais. Então as pessoas ficam tentando e aí chega no patamar. E quando todas as suas... É a pirâmide de Maslow, que os pobres são mais felizes porque você está na base e aí a sua preocupação é comida, o seu pensamento é o que eu vou comer amanhã, as necessidades básicas. Então você luta para aquilo, tem um objetivo, seu propósito é sobreviver. A partir do momento que você vai crescendo na vida e aí vai ganhando mais, você já tem o básico para você comer, beber, moradia. E aí você começa a pensar em coisas mais refinadas, como um jantar, cultura, ver arte, esportes, jogar golfe, alguma coisa mais culta. E aí depois passa isso também, isso já não satisfaz. E aí você vai para o intelectual, depois vai para o espiritual, até chegar no topo. E o topo realmente é você ter essa compreensão de que satisfação consigo mesmo. Tanto que tem uma frase, alguns vídeos do Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, que ele fala que as posses, os desejos pelas coisas materiais, o ter muitas coisas, estavam tirando o tempo dele, estavam tirando a paz dele. E aí ele eliminou e só vive quando necessário. Ele, como homem mais rico, não tem uma mansão de 500 mil quartos, ele tem algo bem útil para ele, minimalista, para viver. Então, realmente, assim, a gente tem que vencer o desejo e o apego.
O segredo para a iluminação, para o autoconhecimento, é você desapegar das coisas. Não é que você não possa ter, você não pode amar o que você tem acima de você mesmo. Você não pode buscar algo e não ter a compreensão de que aquilo é para seu uso e não para aquilo te usar. Aquilo ali, no momento que você está usando, é útil. E aí quando você termina, deixa aquilo e vive sua vida e busca outras coisas e fala com Deus, medita e faz. Mas as pessoas têm a posse, você tem uma namorada, tem um esposo, um marido, você, enquanto está ali conversando com a pessoa, você vive. Agora não tem que ficar pensando nela quando você está trabalhando e pensando o que a pessoa está fazendo. Você tem um carro, não tem que viver 24 horas por dia pensando no carro que eu vou fazer, aí meu carro, se alguém vai roubar, se alguém não vai pegar, e a casa, a minha casa é linda, maravilhosa, ficar falando, ficar buscando. Não, tenha a casa e não se apegue. Não tem amor pelo dinheiro. O amor pelo dinheiro é a raiz dos males, não é ter dinheiro, tá? Então essa é uma parte muito interessante que eu gosto desse livro. E a gente vai trazer um pouquinho do conhecimento aqui da gnose para vocês. Um minuto. Maria disse: Senhor, de onde vêm os teus discípulos? Para onde vão e o que estão fazendo aqui? O que devem fazer aqui? E aí ele fala sobre Yadabaoth, ele fala que esse universo é feito por Yadabaoth, esse universo do caos onde nós estamos, esse mundo. E aí ele fala que a Sofia mandou umas gotas de luz para baixo, que é a mãe. Essa gota revelou suas formas moldadas por meio da respiração, como uma alma vivente. Estava seco e adormecido na ignorância da alma. Quando ficou quente com o sopro da grande luz do macho, e foi preciso pensar, então os nomes foram recebidos por todos os que estão no mundo do caos, e todas as coisas que estão nele, por meio daquele imortal, quando a respiração soprou nele. Mas quando isso aconteceu pela vontade da Mãe Sofia, para que o homem imortal pudesse juntar as roupas lá para um julgamento dos ladrões, ele então deu as boas-vindas ao sopro, daquele sopro, mas visto que ele era semelhante a uma alma, ele não era capaz de tomar esse poder para si mesmo, até que o número do caos estivesse completo. Isto é, quando o tempo determinado pelo grande anjo estivesse completo. Aqui, essa parte é muito interessante. Nós somos essa gota de luz que a Sofia enviou. Quando os arcontes eles criam esse corpo, eles criaram um corpo e não tinham uma alma. E aí a Sofia foi lá e colocou uma alma dentro de nós, e aí nós temos a força interior, essa parte que eu falei que é divina, da Sofia. Só que ela fica adormecida e seca dentro de nós, porque os arcontes eles colocam o destino em um espírito falsificado, um demônio que fica tentando apagar essa luz totalmente, não deixar essa luz acordar. É isso. E aí ele fala assim: essa gota revelou suas formas moldadas por meio da respiração. E aí, ela é seca. Estava seca e adormecido na ignorância da alma. Então, a alma ignorante, a força fica bem seca e ela não consegue se desenvolver, despertar, que é o que nós somos quando nós estamos na ignorância da alma, não conhecemos o Pai. Aí Jesus vem e traz o conhecimento do Pai. E aí ele traz o conhecimento e fala assim: vocês precisam do Espírito Santo. Por isso que ele fala para os discípulos: olha, eu vou, mas o Consolador virá. E quando o Consolador vier, ele vai falar para vocês tudo que vocês têm que fazer. E tudo que fazer vocês lembrar tudo que eu falei. E o Consolador que traz
o julgamento. Ele fala assim, ele vai trazer juízo, justiça, e ele vai falar, o príncipe desse mundo já está julgado. E esse é o Espírito da verdade, que é o Espírito do Pai. Então ele é o sopro. Esse sopro aqui, quando eles falam, é o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo vem e você já tem essa centelha divina, mas o Espírito Santo sopra nela e acorda ela. E aí você reconhece que você é filho de Deus. É isso que o Espírito Santo faz, entendeu? Que ele fala aqui, ó. Estava seco e adormecido na ignorância da alma, quando ficou quente com o sopro da grande luz do macho. Então, o Espírito Santo é o sopro da grande luz do macho, que é o Pai. E aí ele vem e esquenta essa luz, esquenta essa força, essa gota que estava aqui adormecida e seca. Então ele vai fazer com que a gente tenha força para lutar contra o espírito falso, contra os desejos, contra a carne, contra as obras da carne. Por isso que Paulo fala lá, as obras da carne, e depois ele fala o fruto do Espírito. Então o Espírito Santo, ele vem e faz isso com você, te desperta. Mas só se você é gnóstico, porque se você não despertou para entender que você é um compai e parou de adorar os arcontes, aí tem algum problema. E ele fala: e foi preciso pensar. Então primeiro é preciso pensar. Não é só você receber o Espírito Santo, você tem que ser um ser pensante também, porque tem gente que acha que o Espírito Santo é você falar em línguas, você gritar na igreja, fazer um monte de coisa lá, e é só uma energia. Mas o Espírito Santo é o Pai, a mãe e o Filho. Isso aí é tudo dentro de você. E ele fala, é preciso pensar. Esse pensar é meditar. Você precisa falar com ele. E como você fala com ele? Você precisa meditar. Esse pensar é pensar, ficar em silêncio. Sempre eles falam do silêncio, sempre eles falam disso. Não é sair gritando, orando. Você precisa, quando você recebe o Espírito Santo, isso é automático. Pelo menos aconteceu isso comigo. Jesus também, quando ele recebeu lá o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que ele fez foi ir para o deserto e ficar 40 dias em jejum lá, e o diabo vinha tentar ele. Mas naqueles 40 dias, ele ficou meditando, ficou pensando, falando com Deus, e aprendendo de Deus, relembrando quem ele era. Porque antes do batismo, Jesus era um homem que estava ali no corpo, mas ele estava ali. E ele não lembrava quem ele era na totalidade, que ele era Deus. Aí o Espírito Santo vem e entra nele, e aí ele começa a fazer milagres, começa a fazer as coisas, porque o Espírito Santo despertou esse que estava dormente, que era o Salvador dentro dele. Então, assim, é um exemplo para nós, que nós precisamos do Espírito Santo, mas não é só, eu tenho o Espírito Santo. Não, você tem que ter o Espírito Santo e falar com ele. E aí você vai ter que ter esse período ali, faça um jejum, se isola, fica só dentro de casa, vai no parque, vai na praia, vai andar, fazer caminhada e ouvir ele. Fica em silêncio e vai buscar. Não é ir na igreja, ficar lá na igreja gritando, orando, ouvindo o pastor. Você não tem que ouvir um pastor, ouvir eu, ouvir quem for. Você tem que ouvir Deus. E o Espírito Santo é isso, é você meditar e começar a ouvir sua mente. E a sua mente é o Pai. Então não adianta, eu tenho o Espírito Santo. Mas você ouve a voz dele? Mas você conversa, você tem uma intimidade com ele? Não, então você não tem. Então, você precisa ter esse estado meditativo, aprender a meditar, aprender a pensar. Voltando aqui. Então, aqui. E foi preciso pensar. Então os nomes foram recebidos por todos os que estão no mundo do caos, e todas as coisas que estão nele por meio daquele imortal. Aqui o imortal é com letra maiúscula, é o Pai. Quando a respiração soprou nele. Então quando o Espírito Santo sopra, vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e habitam em você. E você se torna como um com eles. E aí você tem essa compreensão de que você é e não tem medo mais. Uma das coisas mais importantes no gnosticismo e na vida cristã é não ter medo. Jesus fala, não tenho medo, porque eu estou com você todos os dias. Não tenho medo, porque eu estou com você todos os dias. Não fala, toda vez ele fala, não tenho medo, porque eu estou com vocês todos os dias. Porque você tem que entender que Jesus está dentro de você. Se ele fala, estou dentro com você todos os dias, não é só no domingo que você está na igreja lá, o dia que você está pecando. Ele não fala só, estou com você o dia que você está bom, você está feliz ou triste. Ele fala todos os dias.
porque ele está em você. Essa é a compreensão. Aí ele fala assim, ó: agora eu te ensinei sobre o homem imortal e afrouxei as amarras dos ladrões. Eu quebrei os portões dos impiedosos na presença deles. Eu humilhei suas intenções maliciosas, e todos eles foram envergonhados e se levantaram na ignorância deles. Por causa disso, então, eu vim aqui, para que eles pudessem se unir àquele espírito e fôlego, e que dois se tornassem um, assim como do primeiro, para que você desse muito fruto, e fosse até aquele que é desde o princípio, na inefável alegria, e glória, e honra, e graça do Pai do Universo. Quem então conhece o Pai em conhecimento puro, partirá para o Pai, e repousará no Pai não gerado. Mas quem o conhece defeituosamente, partirá para o defeito, e o resto do oitavo. Agora, quem conhece o Espírito imortal de luz em silêncio, refletindo e consentindo na verdade, que ele me traga sinais do invisível, e ele se tornará uma luz no espírito do silêncio. Quem conhece o Filho do Homem no conhecimento e no amor, deixe-me trazer um sinal do Filho do Homem, para que ele pudesse partir para as moradas com os da oitava, ou do oitavo céu. Eis que vos revelei o nome do perfeito. Aqui o perfeito é com P maiúsculo, é o Pai, tá? Toda a vontade da mãe dos santos anjos, que é a Sofia, para que a multidão masculina se complete aqui, para que apareça nos éons, os infinitos, aqueles que vieram a estar na riqueza indetectável do grande Espírito invisível, para que todos possam tirar de sua bondade até mesmo a riqueza de seu descanso, que não tem reino sobre ela, os que não têm reino sobre si, que é essa geração que nós somos. Eu vim do primeiro que foi enviado, para que eu possa revelar a você aquele que é desde o princípio. Aqui é Jesus falando, tá? Jesus está falando, eu vim do primeiro que foi enviado, para que eu possa revelar a você aquele que é, com letra maiúscula, desde o princípio, o Pai. Por causa da arrogância do arquigerador, que aqui é o Yadabaoth, o demiurgo, que é o Deus que as pessoas do Velho Testamento, e seus anjos, já que se dizem deuses, e vim tirá-los de sua cegueira, para poder contar a todos sobre o Deus que está acima do universo, que é o Pai. Então Jesus ele fala que ele veio para isso, para mostrar para esses deuses, o arquigerador e Yadabaoth, os arcontes, que se acham os únicos deuses, que eles não são. E para mostrar quem é o Deus verdadeiro, que é o Deus que está acima do universo, que é o Pai. Ele não fala o Deus do universo, ele fala o Deus que está acima do universo. Quando eu falo que os éons são universos, ele fala o Deus que está acima. O Pai, ele está acima de tudo. Ele não faz parte de um universo de bilhões, ele está acima de tudo. Ele é o Espírito invisível, ele é o Pai, é tudo. Aí ele fala uma coisa bem legal que vocês têm que aprender. Portanto, pise em seus túmulos, humilhe suas intenções maliciosas e quebre seu jugo e desperte o meu. Eu dei a vocês autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês pudessem pisar no poder deles com seus pés.
Aqui ele está falando para a gente pisar no poder dos arcontes, dos deuses, não é só de demônios, só do diabo, de os demoninhos, ai, nós pisamos nos demônios, não. Aqui ele está falando que a gente pode e vamos humilhar e pisar nos deuses, esses arquigeradores, Sabaoth, Yadabaoth, Javé, Jeová, qualquer um, a gente tem poder acima deles. Estas são as coisas que o bendito Salvador disse e desapareceu deles. Então todos os discípulos estavam em grande e inefável alegria, no espírito daquele dia em diante. E seus discípulos começaram a pregar o Evangelho de Deus, o Espírito eterno e imperecível. Amém. A Sofia de Jesus. Esse livro é incrível. Eu só li a parte final, tá, gente? Ele tem bastante antes. Depois vocês leiam. Tá na página 187 da minha Bíblia gnóstica. Gente, sou eu que tenho minha Bíblia. Aí vocês podem ler, pesquisar. Tem a Biblioteca de Nag Hammadi também. Esse livro também é até mais barato que o meu. Só não tem todos os livros que o meu. Não tem Príncipe de Sofia, nem o Evangelho Valentino, nem um monte. Mas ele é baratinho também, lá na Amazon. Tem alguns livros, tem inglês, tem tudo o que vocês quiserem. Dá para treinar até inglês. Boa noite para vocês. Obrigado aí por me aguentar mais um tempinho aqui. Depois eu posto algumas partes dessa live no canal também. Tem um canal. Eu posto completa para vocês reverem e aprenderem. Mas leiam, não sigam só o que eu falo, peguem os livros e leiam e aprendam por si só, e meditem, busquem pelo Espírito Santo, peçam para ele ensinar vocês, que ele ensina bem melhor do que eu, porque eu sou só um negrinho aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente, obrigado.